Então, é com muita alegria que nós temos hoje conosco a nossa querida Vera Milano, que é professora da Federação, professora e colaboradora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela é diretora do Departamento do Evangelho, ela já foi diretora do Departamento do Evangelho no Lar, inclusive tem livro a respeito. Também foi diretora do Departamento de Orientação e Encaminhamento, né, atendimento fraterno e assistência espiritual, da área de divulgação que ela é atualmente. Então, quando a gente pensa nos livros que estão sendo editados e lançados, também é diretora da área doutrinária da Federação, colaboradora em várias áreas da FESP, e para quem segue o canal da Federação Espírita do Estado de São Paulo, deve encontrar com ela às terças-feiras no Evangelho no Lar, às 9h30 da noite, é isso, Verinha? Sim. E hoje a gente está muito feliz de ter a nossa querida amiga aqui, não é a primeira vez que ela está conosco, né? Ela vai estar dando uma mergulhada sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando para a gente já sabe aí que Kardec tira aí o véu da letra das passagens de Jesus, mergulhando aí nos ensinamentos mais profundos, morais que ele trouxe para a gente, mas ela vai estar aí mostrando ainda um outro lado dentro desse estudo mais aprofundado que ela fez. Mas antes da gente dar início, eu gostaria de convidar todos que nós fechemos os nossos olhos, respiremos fundo, agradecendo aos benfeitores do Chico Xavier, aos benfeitores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é a nossa casa máter, por esse encontro de paz. Quando a gente fala de Evangelho, a gente fala de Jesus, porque Jesus foi o próprio Evangelho, trazendo para nós, através do seu exemplo, os teus ensinamentos. Mestre amado, nós te convidamos para que entre nos nossos lares, acolhendo a nossa casa, que a tua luz possa encher desde a porta de entrada até todos os cômodos, paredes, teto, piso, objetos. E nesse instante, todos esses nossos companheiros conectados pelo Zoom, que possamos estar dentro de uma abóbada de luz, conectados através de um cordão dourado e unidos em mente e coração, apesar de separados fisicamente. Abençoa a nossa querida amiga Vera, para que a sua palavra seja simples, amorosa, e que nós, Senhor, tenhamos capacidade de apreender tudo aquilo que ela vem dividir conosco nessa manhã. Abençoe esse trabalho, abençoe a nossa casa espírita, fica conosco. Graças a Deus. E é assim, a gente muito feliz, com o coração em festa, a gente tem aqui a Vera conosco. Verinha, bem-vinda, obrigada de estar aqui com a gente. Obrigada, querida. Eu que agradeço o carinho de vocês, a oportunidade da gente falar desse tema que a gente ama tanto e também que a gente possa ir. Eu tenho certeza que eu não vou contar nenhuma novidade para vocês, mas a nossa intenção é nos fortalecermos para o respeito que nós temos que ter com essa obra magistral de Allan Kardec e da equipe Verdade. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês hoje onde eu fui hoje de manhã, que vocês iam amar. Viu, Lúcia, onde eu fui hoje, lançamento de um livro maravilhoso aí. Depois a gente conversa sobre isso, é outra conversa, viu, Aninha? Mas eu só quero dizer para vocês que esse
trabalho que a gente vai apresentar hoje aqui, ele foi quando eu estava na direção da área de assistência espiritual, eu dei esse treinamento para os expositores. Nós demos isso em 13 aulas e só abordamos 70 temas dos vários temas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é assim, 5%, menos de 5% do que a gente apresentou lá. Mas o principal é a gente refletir sobre esta obra, né? Então, eu vou colocar aqui que nós gostaríamos assim de refletir. Quando eu fui preparar isso aqui para vocês, eu me lembrei desta carta de Pedro, quando Pedro disse assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Essa frase que eu retirei da carta de Pedro, gente, é muito importante para a gente entender que ninguém é dono da interpretação plena e final de qualquer passagem de Jesus. Pedro se refere aí nos alertando para que cada um de nós consegue mergulhar num pouquinho mais, um pouquinho menos daquilo que está contido, como disse a Ana, no recolher o véu e a gente entender um pouco mais. Nós sabemos, inclusive, que a mesma passagem a gente lê, às vezes, depois de algum tempo e já percebe coisas que não tinha percebido antes. Então, essa frase de Pedro resume tudo. Ninguém é dono do profundo, pleno e inteiro conhecimento, até porque tudo isso aqui, gente, é grande demais para nós que ainda somos espíritos aí muito distantes da perfeição de Jesus. E nós sabemos que ele está sempre assim, né? Estendendo a mão para que nós possamos nos pacificarmos e principalmente estar junto dele. Mas o grande desafio de quem divulga o evangelho é esse. Você sabe quem é a pessoa que está sentada na sua frente? Você sabe quais são os dramas que essa pessoa vivencia? Por isso que, quando eu dirigi o DEPOI lá, o Departamento de Orientação, o Atendimento Fraterno, eu descobri que todo expositor, todo divulgador da doutrina tem que fazer esse trabalho para que você conheça, gente, o tamanho da dor e também a diversidade de dor que senta na sua frente quando você está falando do Evangelho. Quando eu fui ontem organizar isso aqui para vocês, eu pensei assim, mas isso eu fiz para a federação. Mas aí eu lembrei de uma palestra do Divaldo, quando ele disse assim, que ele viajou por 70 países no mundo inteiro, e quando as pessoas vinham conversar com ele, pedindo lenitivo para suas dores, orientações, ele percebia que as dores eram as mesmas. Então, eu acredito que isso serve para todos nós, o que a gente vai trazer. Quem é que senta na sua frente? Quem é esse público? Sempre um público muito heterogêneo, a menos que seja um grupo muito pequenininho, com poucas pessoas, todas ali com o mesmo objetivo, mais ou menos com o mesmo conhecimento. Mas quando você abre as portas para o público em geral, você tem um público muito heterogêneo. Você tem os assistidos, quer dizer, aqueles que vêm em busca de assistência espiritual dos benfeitores. Você tem alunos da doutrina, você tem colaboradores, frequentadores, gente que vem de repente e depois não volta mais, ou que vem de vez em quando. Você tem espíritas, portanto, e não espíritas. Você tem pessoas dos mais diferentes níveis de instrução. Você tem conhecedores do espiritismo. E o mais perigoso, aquelas pessoas que se consideram conhecedoras do espiritismo e que opinam em nome da doutrina e que complicam a divulgação da doutrina, porque muitas vezes falam algo, ou pensam, ou exaltam, ou defendem algo que a doutrina não diz. Mas a gente não pode esquecer disso. Vivemos momentos de muita dor, desafiadores, desafiadores. E nós sabemos que existe, portanto, uma diversidade, uma intensidade de desafios que a gente muitas vezes não para pensar. Esse público que senta na sua frente, uma, duas, três, quatro, cinco, 100 pessoas, cada uma delas traz o seu drama, assim como nós trazemos os nossos.
pessoas convivendo com doenças diversas, pessoas com tendências a suicídio, mesmo que elas não confessam. Às vezes lá no DEPOI, a pessoa não confessava para o entrevistador, mas o entrevistador percebia que tinha alguma coisa estranha, encaminhava para a dirigente. Com a dirigente, o benfeitor já tinha agido, já tinha pacificado, já tinha acalmado, ela se abria, dizendo que queria acabar com a vida. Então, pessoas que perderam o ente querido, pessoas em processos obsessivos, leves, profundos, pessoas que procuram quem as escute, isso é muito comum, porque hoje a gente só quer falar, não quer escutar. Pessoas com problemas de relacionamento no lar, no trabalho, com amigos, pessoas com carências afetivas, de paz, carência sentimental, pessoas com dependências as mais diversas possíveis, não é só a química hoje, e nós sabemos disso, né? Pessoas que cometeram crimes ou faltas, às vezes até gravíssimos, que chegam para nós e confessam: sou pedófilo, de repente, e ele está indo ali em busca de ajuda, consciente já do crime que ele comete. Pessoas com desafios de ordem sexual, que traíram, que foram traídas, que não sabem como orientar os filhos sobre sexo, vítimas de estupro ou que causaram estupro, compulsivas, vivenciando promiscuidade, a comunidade LGBTQI+, muitos deles trazendo para nós a sua vivência, pessoas que querem ajuda para familiares ou amigos, pessoas às vezes agressivas, violentas, com ou sem a interferência do álcool e das drogas. Pessoas que pedem orientação segura perante a vida, pessoas que estão procurando Deus. Essas duas últimas são as mais raras, mas elas estão aparecendo. Inclusive crianças que chegam no DEPOI e dizem assim: olha, você precisa conversar com a minha mãe e com o meu pai. Então, a gente percebe que a gente tem que se preparar para isso também, porque tem muita criança pegando na mão do papai e da mamãe e dizendo: vamos lá na casa espírita. É o povo bonito que está chegando, né? Como auxiliar esse público? Uma coisa importantíssima. Estão na casa espírita para conhecer a doutrina espírita. Se você está dizendo que o seu núcleo, onde você se reúne, a sua casa espírita, o seu grupo é espírita, então esse grupo, principalmente nesse momento de turbulência mundial, esse grupo precisa estar atento para não sofrer nenhum tipo de interferência que comprometa a divulgação da doutrina espírita na sua grandeza, na sua pureza. A linguagem, como disse a Ana, tem que ser simples, clara, porque tem gente que entende você falar um pouco mais difícil, tem gente que não. Evitar comentários polêmicos, tudo aquilo que gere divisão, que você não vai ter tempo de explicar, se abstenha. Melhor não abrir o processo. Conceitos que facilitem a renovação de sentimentos, de valores, de proposta de vida, de valores da vida, né? Você passar para a pessoa reflexões sobre o que ela está fazendo da vida dela. É isso que a gente precisa auxiliar as pessoas. Esclarecer, levar conhecimento, mas esse conhecimento sempre tem que ter um objetivo. Você vai falar qualquer tema do livro dos Espíritos, qualquer tema do livro dos Médiuns, qualquer tema da Gênese, que é mais científica, qualquer tema. Você tem que ajudar a pessoa que está sentadinha na sua frente a refletir. O que é que eu faço com esse conhecimento? O que é que isso muda na minha vida? Porque senão você não está alcançando o objetivo do Consolador prometido por Jesus. Conhecimento para consolar. E aguardar o tempo. Às vezes a gente tem uma ânsia, né, de que a pessoa saia dali conhecendo a doutrina espírita, que ela saia ali renovada. Não. Às vezes isso é trabalho de semanas, meses, anos, às vezes só na próxima reencarnação. Mas Jesus faz isso conosco. Se você conseguir passar para as pessoas um pouquinho da grandeza e da pureza de um ensinamento de Jesus, ele acalma esse coração. E eu gosto muito desse
desse discurso proferido por Kardec, que está lá na Viagem Espírita de 1862, aquele livro fantástico, né? Kardec dizendo assim: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no limiar de um crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Então, Kardec dizendo para nós, olha, esse é o objetivo do Consolador prometido por Jesus. Reerguer as pessoas, deter as pessoas diante de uma atitude que vai gerar muita dor na vida dela. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar do Evangelho, porque existem até algumas expressões extremamente inadequadas, gente, que a gente, às vezes, sem querer, utiliza e a gente não percebe que aí nós já estamos criando paredes entre nós e eles, ou estamos gerando confusão. Por exemplo, recebemos conforme o nosso merecimento. Vocês concordam com isso, com essa frase, gente? Recebemos conforme o nosso merecimento? Não, gente. Porque eu fico imaginando eu não sei vocês, pode ser que aí tem espírito de luz, eu não estou sabendo. Mas eu fico pensando, a hora que eu vi o tanto de coisa que eu tinha que aprender, eu falei, nossa, bota tudo isso aí que eu vou refazer. E o mentor disse o quê? Não, Vera, calma. Isso tudo aí você não me dá conta. Nós só vamos colocar, como disse Jesus, aquilo que você dá conta de carregar e resolver e viver. Então, recebemos de acordo com as nossas necessidades e não merecimento. Porque se for ver o que a gente merece, talvez sejam coisas mais difíceis, né? Outra coisa, às vezes a gente está falando, a gente fala assim, porque tem pessoas ou tem gente, quer dizer, nós estamos nos excluindo, como se nós não fizéssemos aquilo. E aí é muita prepotência da nossa parte, né? Outra coisa que a gente costuma falar, existe uma fila enorme de espíritos querendo reencarnar. Quem te contou isso? Isso aí acrescenta o quê? Consola o quê? Porque tem gente que está ali pronta para se matar. Nossa, eu vou ceder o meu lugar. Tem um monte de gente querendo vir e eu não quero ficar. Então, olha as consequências, os desdobramentos do que a gente fala. Falar sobre obsessões quando você está falando do evangelho, muito cuidado. Vai consolar? Vai esclarecer? Ou vai colocar medo? Ou vai fazer a pessoa sair dali pior do que chegou? Uma coisa muito delicada. Isso aí, gente, eu recebi várias reclamações de expositores que falam isso. Nós devemos agradecer a dor. Feliz daquele que já consegue entender aquela frase de Joana de Ângeles que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É a primeira frase do título que tem o texto sobre a paciência. Então, quem de nós está em condições de, quando chega uma dor, a gente fala, ai meu Deus, que bom que chegou essa doença, que bom que chegou essa dificuldade. Imagina as pessoas que estão chegando na doutrina. Ver a gente falar, olha, você tem que agradecer. Outra coisa. Fornecer esclarecimento da doutrina sem você ter certeza ou conhecimento. Porque às vezes vem pergunta, gente, que a gente não sabe. A gente fala, olha, eu vou pesquisar direitinho para te trazer, inclusive, a referência bibliográfica para você procurar junto comigo. Então, a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente compromete a doutrina com aquilo que a gente acha que é, mas que na realidade não é. O que temos para oferecer a quem chega à casa espírita? O consolo de Jesus à luz da doutrina espírita. Não podemos esquecer isso. Nós temos, o mundo não sabe disso, mas nós temos um patrimônio da humanidade nas nossas mãos. Quando Jesus vem divulgar a verdade universal no planeta Terra, ele veio sozinho. Inicia a divulgação num pequeno grupo. E 2000 anos depois, o grupo cresceu, mas ainda não abarca toda a humanidade.
Mas nós já sabemos que nós estamos trabalhando, estudando, conhecendo e tentando viver uma verdade universal. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lembrar só um pouquinho, primeira obra da codificação que chega. Porque o Evangelho não foi a primeira obra. O Evangelho segundo o Espiritismo não foi a primeira foi o Livro dos Espíritos, dizendo para nós quem somos, o que é que estamos fazendo aqui, para onde vamos e, principalmente, como é que nós devemos agir. Depois chega para nós o Livro dos Médiuns, falando para nós dessa interação constante, 24 horas, com o mundo de onde viemos. Só depois de posse dessas informações, quem somos e dessa nossa convivência constante, é que nós podemos receber o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque nós precisávamos dessas informações para finalmente mergulhar, como disse a Ana, retirar ali o véu do Evangelho e começar a entender Jesus além dos horizontes da vida material. Porque Jesus não fala para uma encarnação, ele fala para o espírito imortal viajor do tempo. Por isso que a doutrina espírita é fé raciocinada, que ela é fundamental na conquista de todas as virtudes. Eu me lembro que quando a gente era criança, né, a gente perguntava, por que acontece? Criança hoje, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? A gente quer saber. Ah, então porque Deus quer. Né? Por que acontece? Ah, porque Deus quer. Hoje em dia a gente já tem respostas mais consistentes para dar para as nossas crianças, desde pequenos. Até porque Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não é, Maria Ângela, lá no nosso Evangelho, terça-feira. Esse conhecimento amplia nossos horizontes, ajuda-nos a entender exatamente o que é que estamos fazendo aqui. A importância e a valorização do nosso estágio nessa escola chamada Terra. Muitas vezes a gente fala, olha, nós vamos falar de Jesus, Jesus, Jesus. Você sabe se essa pessoa que está sentada na sua frente sabe quem é Jesus? Qual o conceito que ela tem de Jesus? Então, às vezes, a gente fala sobre Jesus, fala sobre prece, fala sobre vibração, a gente fala algumas coisas que a gente está crente que quem está na nossa frente sabe do que eu estou falando. Mas não, gente, cada um de nós traz aí o seu conceito sobre Jesus. Ele é o mestre, é o salvador, é alguém que dividiu a história, para os antigos era um revolucionário. Mas e para nós? Quem é Jesus? É alguém que eu só procuro na dor? Então eu tenho que aprender a procurá-lo como modelo, como guia da minha vida. E não só, mas somente na dor. Até porque ele é o governador do planeta Terra. Gente, isso aqui eu trouxe lá da carta de João, João dizendo assim, aliás, Jesus dizendo através do Evangelho de João, né? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus dizendo e João registrou. O que ele quis dizer com isso? Está lá no A Caminho da Luz, está no Evolução em Dois Mundos, está no Livro dos Espíritos, e dizendo para nós que Jesus é o administrador do planeta desde a sua criação. Que ele fez a sua evolução em outros mundos e alcançou o patamar de espírito puro. E que recebeu de Deus a tarefa de administrar esse planeta junto com uma equipe fantástica de, inclusive, engenheiros siderais, com certeza, né? Olha só, eu fui buscar no Livro dos Espíritos onde aparece o nome de Jesus. No Livro dos Espíritos aparecem todas essas citações aí, inclusive na introdução, no Prolegômenos, em todas essas questões aparece. O Evangelho segundo o Espiritismo inteirinho fala só sobre Jesus.
a obra Boa Nova, que é o nosso Novo Testamento, trazido por Humberto Campos, 30 textos fantásticos que são estudados nas colônias espirituais elevadas ligadas à Terra. Ele traz das escolas dessas colônias 30 textos através de Chico e disponibiliza para a humanidade estudar sobre a passagem de Jesus, que tem que ser estudado, lido, relido, estudado para o resto da vida. Na Gênese, Kardec faz 2 capítulos falando de Jesus. No A Caminho da Luz, fala desde o primeiro capítulo, falando inclusive que Jesus faz parte de uma equipe de espíritos nobres que assessoram Deus na administração do universo. Olha de quem nós estamos falando, gente. A gente não consegue nem administrar a nossa vida. O Consolador, lá na pergunta 243, quando Emmanuel fala com todas as letras, é o administrador espiritual do planeta desde os seus primórdios. No livro Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles fala muito sobre Jesus. E nas obras de Amélia Rodrigues, que são poemas falando de Jesus. São textos, gente, que quando a gente lê, ela tem a capacidade de nos transportar para Galileia, para o tempo de Jesus. E uma vez escutando o Divaldo falar de Amélia Rodrigues, ele diz: eu queria saber por que ela consegue falar de Jesus com tanta propriedade, assim, de descrever a cena, né? E aí Divaldo disse assim, que Amélia Rodrigues viveu no tempo de Jesus e, inclusive, que ela escutou o Sermão da Montanha. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Por isso que hoje é Amélia Rodrigues, né? Daqui 2000 anos a gente vai ser Amélia Rodrigues, né? Então vamos lá. Mas não se esqueça disso. A pessoa pode estar vindo na sua casa espírita em busca do conhecimento, mas ela precisa saber o que fazer com esse conhecimento. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E por trás dessa curiosidade existe uma carência. Existem, inclusive, algumas imperfeições morais que ela ainda às vezes não detectou e que precisa trabalhar. Jesus vem ensinar a olhar o mundo com as lentes do amor ao próximo. Gente, essa confiança em Deus, esse olhar de Jesus é que a gente precisa aprender a ter. A gente olhar para uma pessoa e procurar as coisas bonitas que ela tem, né? E Jesus não ficava falando do nosso passado. Gente, olha que coisa boa, né? Eu adoro saber disso, porque ele não ficou me acusando das bobagens que eu fiz na vida, né, Lúcia? Ele mandou eu olhar para frente. Eu vai, não peques mais. Mesmas coisas que eu fiz ontem, anteontem, e que eu me arrependo, ele está falando para mim assim, não, ó, segue, vai, sacode a poeira da sua sandália e vai em frente. Isso que é grandioso em Jesus, essa misericórdia, né? Estamos iniciando esse aprendizado. Não se esqueça disso, a gente sabe muito pouco. Seus ensinos vão além do tempo, do espaço e da nossa capacidade de compreensão ainda. Muitos ensinamentos, às vezes, em uma única palavra. As parábolas são... Nós precisamos transcender para entender. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês, mas não posso, porque a Ana me deu pouco tempo hoje. Mas eu demorei tanto para entender aquela parábola dos trabalhadores da vinha, Ana. Até que me convidaram para fazer uma palestra dessa lá no Alphaville, e eu pensei, meu Deus, será que eles não querem mudar de tema? Botar um outro tema? Não, é esse mesmo verbo, você vai ter que aprender. Gente, não é que eu aprendi? Mas aí você conversa com outro dia, senão a Ana fica brava. Aí nós vamos então ver que Allan Kardec, na introdução dessa obra, ele nos conta como ela foi elaborada. A assessoria que ele teve para fazer essa obra. E a gente lembrar que ela é toda retirada do Novo Testamento. E ele coloca que lá no Novo Testamento tem os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que serviram, inclusive, para que a igreja criasse os seus dogmas, que não são parte do Evangelho de Jesus. Mas lá no Novo Testamento está o ensino moral de Jesus.
Então, Kardec faz o quê? Ajuda a humanidade a buscar aquilo que Jesus veio trazer, o ensino moral. Então, na introdução, nesse ensino moral, ele diz: quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha às que, pelo fundo e pela forma, entrassem mais especialmente no quadro desta obra. A base do livro, portanto, é o Novo Testamento da Bíblia. Olha o que ele coloca. Evitamos monotonia das repetições inúteis. Conclusão: o Evangelho segundo o Espiritismo foi elaborado de uma forma que não existe repetição. Existe um crescimento dos temas, dos assuntos, porque se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos ver que para entender, por exemplo, o capítulo 7, eu preciso dos capítulos anteriores. Eu preciso entender os capítulos anteriores para poder aceitar as verdades que estão no capítulo 7. Não só entender, mas aceitar. Porque às vezes a gente se rebela. E a gente acha que o evangelho é repetitivo. Não tem nada repetitivo, gente. E ele fala que, eu vou trazer para vocês depois, Kardec falando da Bíblia, ele fala que a base, portanto, do evangelho são os registros que a humanidade possui acerca de Jesus, escritos à época de Jesus. Então, aquilo que foi interpretado durante 1.800 anos, agora, baseado em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos, vai ser agora comentado, tendo por base essas verdades da terceira revelação espiritual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como diz o Manuel Portásio, é o quinto Evangelho. Não é só o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, nós temos lá na Bíblia, não podemos esquecer isso, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos os Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, onde, lógico, se destacam as cartas de Paulo, que Pedro, quando recebe, conta lá no livro Paulo Estevão, né? Que quando Pedro recebe cópias de algumas dessas cartas, ele se emociona e diz: mas são do próprio Cristo. É lógico, né, gente? Era o Cristo acompanhando o trabalho, não só de Paulo, mas dos grandes missionários, primeiros grandes missionários. E lá no Novo Testamento tem também o Apocalipse de João. Então é isso que vai ser comentado no livro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Com referência à Bíblia, gente, uma coisa que às vezes rola muito no mundo, aparece muito aí no movimento espírita, essa aversão com a Bíblia. Gente, quando Gutenberg inventa a máquina, a imprensa, inspirado pelo alto, qual é o primeiro livro que ele publica? A Bíblia. Porque ali estava o registro da verdade revelada pelo governo espiritual do planeta, da sequência das revelações espirituais, dos 10 mandamentos de Abraão e de tudo mais, dos profetas. Portanto, Kardec nos alerta lá na Gênese para o respeito que temos que ter com essa obra. Olha o que Kardec fala. A Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia aceitar hoje, e outros que parecem estranhos e inspiram aversão, porque se prendem a costumes que não são mais os nossos. Mas, ao lado disso, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela contém grandes e belas coisas. A alegoria nela tem lugar considerável. E sob esse véu, ela, a Bíblia, esconde verdades sublimes que aparecem se buscar a essência do pensamento, pois nesse caso o absurdo desaparece. Então, vamos ter respeito, inclusive, com os nossos irmãos que estudam a Bíblia. Mas se nós queremos estudar Jesus, Jesus está no Novo Testamento. A missão do Espiritismo em relação aos outros segmentos religiosos é importantíssima, diz Emmanuel.
O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Então, Emmanuel dizendo para nós que a religião do futuro não vai ser o espiritismo, mas os conceitos da doutrina de reencarnação, de imortalidade, de transcendência, vão estar inseridos de alguma forma nos outros segmentos religiosos. E nós, como espíritas, temos obrigação de respeitar a religião do outro, mesmo que ele não respeite a nossa. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar quando se fala do Evangelho segundo o Espiritismo é a figura de Maria de Nazaré. Lá no Boa Nova, capítulo 30, tem por título simplesmente Maria. E esse quadro, a gente sabe que é o retrato falado de Maria, que Emmanuel, através de Chico, passou para o fotógrafo Vicente Ávila em maio de 1983, em homenagem ao Dia das Mães. E Emmanuel disse que essa é a feição de Maria quando ela visita as regiões mais próximas da crosta terrestre. É um espírito que poderia ter ido embora quando desencarnou, porque cumpriu a sua missão, de que poderia ter ido embora, mas pede para ficar e ajudar na regeneração da humanidade. Cuida na federação e no mundo todo, com certeza, das assistências mais difíceis, são aquelas ligadas ao suicídio, ligadas, inclusive, às dependências químicas. Jesus é mestre que nos ensina a viver. Isso é muito importante quando você vai falar de Evangelho segundo o Espiritismo. Você cita a passagem, você cita o texto, você comenta sobre o texto, mas é interessante, a gente às vezes fica falando, porque o amor, porque o amor, porque o amor. Gente, nós temos que ensinar para as pessoas como é que se vive esse amor. Como é que se vive no pensamento, no sentimento, na palavra, no convívio com a família, no convívio com a pessoa difícil, no convívio com o trabalho. Como é que se vive esse amor na casa espírita? Como é que se vive esse amor no movimento espírita, que tem que se unir? Jesus está contando conosco para a gente se unir. Não é hora de rachar, é hora da gente se unir. É hora da gente vibrar pelaquele grupo, pelaquele outro grupo, que pipoquem grupos pelo mundo todo. Mas é hora da gente valorizar o trabalho de todos. Sempre procurar, portanto, pôr o evangelho no dia a dia, no relacionamento familiar, no compromisso do trabalho material. Ah, eu estou fazendo isso porque todo mundo faz. Não, mas você não vai responder pelos outros, você vai responder por você. Não faça isso. A gente já fez tanto isso. Diante dos desafios que a vida nos traz, a gente buscar o auxílio de Jesus. Talvez a dor não vai sair do nosso caminho, né? A gente sabe, mas não vai faltar força para a gente tocar em frente. Na insegurança, diante das decisões, a gente tem que buscar Jesus. Nos nossos relacionamentos com as pessoas e com o mundo, na convivência da casa espírita, precisamos ensinar as pessoas a vivenciar Jesus. Por exemplo, uma coisa muito simples, às vezes, né? Até no caso das crianças, né? Ah, como é que a gente bota Jesus na vida das crianças? Como é que a gente coloca? É tão simples. É só ensinar a criança. Ah, você me dá licença, boa noite, dorme com Deus. Ensinar a criança a dividir brinquedo, a dividir o lanche, a pedir perdão, a dar beijinho em vez de dar tapa, a não ser agressiva, a obedecer, a respeitar as pessoas. É ensinar Jesus para as crianças. Jesus vem romper nossas cristalizações e impulsionar uma nova visão da vida e das pessoas. E no mundo atual isso não é fácil. Outro dia eu escutei o Haroldo Dutra dizendo assim, quem quiser fazer renovação íntima em pleno mundo de transição vai ter que fazer muito esforço. Porque tudo conspira para que a gente desista, para que a gente pare, para que a gente não se esforce, para que a gente se deixe levar pela porta larga do mundo. Portanto,
a gente tem que ficar muito atento, muito vigilante. Olhar com a luz do Evangelho que nos traz essa nova perspectiva. Olha que incrível! Nova perspectiva. Há 2000 anos essa perspectiva foi nos dada e a gente ainda continua olhando, achando que morreu, acabou. Portanto, Jesus vem falar de grandes novidades. E você tem que ser muito corajoso para, numa tribuna espírita, não se deixar abater e ensinar as pessoas a viver essa fraternidade. Ensinar as pessoas a humildade, a fé, a esperança, o respeito, a paciência, o perdão, a indulgência, a tolerância, viver a caridade, porque é a vivência do amor. É isso que a gente tem que fazer. O Consolador chega para fazer isso aqui. Tudo que a gente conhece, a parte filosófica, a parte científica, os inúmeros livros excelentes que tem por aí, todos eles nos ajudam para que a gente se fortaleça para viver isso aqui. E quando você for falar de doutrina espírita, alguma dessas coisas você vai ter que falar. Qualquer que seja o tema. Qualquer que seja o tema. Eu adoro essa cena. Era o governador espiritual do planeta Terra, encarnado entre nós, ajoelhado diante de nós, lavando os nossos pés. E hoje a gente chega na casa espírita, pode falar? Aqui todo mundo é de casa espírita, né? Então eu posso falar. Mas às vezes a gente chega na casa espírita para o trabalho e escolhe tarefas. Só trabalho se fosse com essa equipe. Só trabalho se for assim. Mas se não for desse jeito, eu vou embora. E aí, de repente, a gente está perdendo a oportunidade de trabalhar o perdão, a tolerância, a humildade. Pois é. Mas isso não é novidade na nossa vida, né, gente? Faz 2000 anos que a gente está fazendo assim. Tá difícil de aprender. Jesus dizendo, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Observe com muita atenção o objetivo de cada capítulo, de cada item. Não tem repetição. E tem ensinamento em cada frase. A magistral organização desta obra nos deslumbra todos os dias. Todos os dias. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria que vocês observassem como foi elaborado. Porque, de repente, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar a falar logo no primeiro capítulo de perdão, de prece. Não, não foi essa a orientação da equipe Verdade. A orientação da equipe Verdade foi o momento que chega Jesus. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Nós vamos ver um pouquinho dele. Não vim destruir a lei. Que lei? Lei de Moisés. Ele não vem destruir a lei e, inclusive, vem recuperar aquilo da lei que estava perdido. Capítulo 2, meu reino não... É só Jesus falando o que é que ele veio fazer. Meu reino não fala de caridade, não fala de como eu devo agir, não. Ele está construindo a base para compreender os capítulos seguintes. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Ele dizendo para nós, com todas as letras, que não veio nos ensinar a ficar rico, a resolver os problemas materiais, a nos dar poder, a criar exércitos. Ele veio construir o reino de Deus no mundo íntimo de cada um de nós.
que é esse reino de Deus? Sabedoria e virtudes. Capítulo 3. Olha como vai crescendo. Aí Jesus já falando para nós, ó, fica atento. Não existe só a terra que Deus cuida. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas são os vários planetas e estrelas do universo, os cometas até, né? Três diablas aí chamando a nossa atenção e dizendo que tem vida abundante no universo todo. Dizendo, inclusive, que no próprio planeta Terra tem diferentes modos de viver. Que quando desencarnamos, tem diferentes formas para irmos habitar. Olha como vai crescendo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Explode o conceito de reencarnação. Aí aparece o conceito de reencarnação. Como tem um título lá falando de família, o povo acha que nesse capítulo Jesus está falando, Kardec está falando para nós de família. Não, Kardec vai falar de família no capítulo 14. Aqui ele dá uma pincelada sobre a formação da família, porque está inserido no conceito de reencarnação. Mas o capítulo 4, a base, é o conceito de reencarnação trazido por Jesus, inclusive em inúmeras passagens. Inúmeras passagens, não só de Nicodemos, inúmeras vezes. Então, olha esses 4 capítulos. É Jesus construindo, é Kardec, aliás, que é a mesma coisa, né, gente? Construindo uma base para entender o Evangelho. Porque Kardec era orientado pela equipe Verdade, que estava sob a tutela de Jesus. Então, o livro é organizado dessa forma. Depois que ele fala tudo isso, aí então entra o capítulo 5. Começa por onde? Pelo momento mais sublime de Jesus, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, quando ele resume todos os seus ensinamentos com todas as letras, inclusive as bem-aventuranças. E Kardec é orientado a colocar em primeiro lugar, bem-aventurados os aflitos. Lógico, porque o que é que predomina no nosso planeta? A dor. É o capítulo mais longo. Por quê? Porque a dor está presente no coração de todos os seres, inclusive animais e vegetais no nosso planeta. É o capítulo mais longo. Depois vem o quê? Olha só que lindo. Construiu a base de conceitos, vamos acolher a dor. Acolheu a dor? Então, olha, o Cristo Consolador. Lembra de Jesus? Logo depois de falar da dor, Kardec coloca o Cristo Consolador, com 4 mensagens do Espírito da Verdade. 4 instruções dos Espíritos. Só tem o Espírito Verdade falando. O Espírito da Verdade tem 6 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá no prefácio, as 4 nesse capítulo, e depois lá quando fala dos trabalhadores da última hora, instruções dos Espíritos. Lógico, o chefe da equipe vindo alertar os espíritas do compromisso que temos com o conhecimento. Só depois ele retoma as bem-aventuranças. Estão entendendo, gente, a sequência? A beleza disso? Então, olha só, constrói a base, vamos falar da dor. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aí, vamos acalmar esse coração, o Cristo Consolador. Bom, agora então vamos retomar as bem-aventuranças. Agora vamos aprender Jesus. Vamos fora, olha que dia lindo que tá. Opa! Aqui, quando você fala do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente lembrar o seguinte, gente, olha só, ele vai começar a falar do quê? Da humildade. Depois que ele falou da bem-aventurança que fala da dor, que ele consolou com Cristo Consolador, aí ele fala do quê? Da humildade. Porque sem humildade você não vai para frente. Você não aceita nem o que você leu até agora.
Você tem que ter humildade para, inclusive, saber que você não sabe. E que tudo que você sabe pode melhorar. Logo depois, olha lá, capítulo 8. Olha como vai crescendo. Falou da humildade, agora fala da pureza do coração. O que é a pureza do coração? Trabalhar bons sentimentos no nosso mundo íntimo. Ó, você tem humildade? Então, identifica a presença do egoísmo, do orgulho, da vaidade em você. E trabalha os bons sentimentos. Trabalhou esses bons sentimentos? Então você já tem condição de ser manso e pacífico. Você já tem condição de ser um pacificador aonde você estiver. Você já tem condições de ser um instrumento muito útil para a espiritualidade onde você estiver. Falou disso? Você é um pacificador? Mas então fica atento. A última bem-aventurança que ele coloca. Gente, olha só a sequência. A última das bem-aventuranças, perdão, misericórdia. E todo mundo fala que é tão difícil, que é tão difícil, né? É difícil porque a gente ainda deixa o nosso egoísmo falar mais alto que a virtude do perdão. Então, olha só. Depois, aí ele vai dando sequência. E olha como os assuntos vão ficando mais complicados. Se você não tiver a base dos capítulos anteriores já assimilados. Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, faça para o outro tudo de bom que você quer para você. Mas olha como cresce. Amar o próximo significa amar também os inimigos, porque esses próximos muitas vezes se colocam como nossos inimigos, que nós não sejamos inimigos deles. Aí, olha só a sequência. Tá bom, você já aprendeu a fazer tudo isso? Mas não precisa ficar fazendo alarde. Não precisa que ninguém veja o esforço que você está fazendo para viver o evangelho, porque que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, que você divida essa sua alegria dessas pequenas conquistas sobre você mesmo com Deus, com a espiritualidade, porque realmente o mundo não vai nos aplaudir. Não espere o aplauso do mundo. Então, a gente não ficar alardeando as coisas boas que a gente faz, né? Agora ele complica de vez. Honrar pai e mãe. Aí é aquele capítulo que vai falar da ingratidão dos filhos, que está bombando no nosso planeta nesse momento. Depois a gente vai ver no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aí ele já vai dando uma arrematada dizendo para nós, olha, tudo isso, tudo que foi falado até agora é vivência do amor, é prática da caridade. E sem a caridade você não volta para a espiritualidade vencedor de si mesmo. Aí ele diz sobre a interferência da matéria na nossa vida. Olha só. E aí vem capítulo 17. Sede perfeitos. Resumindo todas as condições para a gente ler aquilo e pensar como nós estamos. Bom, eu já aprendi tudo que estava nos 16 capítulos anteriores. Então, vou fazer uma avaliação de como eu estou perante todo esse conhecimento. Que nota que nós estamos tirando, gente. Se estiver no azul, já tá bom, tá? Capítulo 18. Ele nos alertando. Fique esperto. Porque muitos são chamados, mas poucos ficam. Poucos passam pela porta estreita. Poucos permanecem. Porque a porta larga continua sendo a grande tentação de seguir pelo mundo, não perdoando, não tendo paciência, não querendo estudar, não querendo frequentar nada, não querendo discutir com a família, querendo impor nossa vontade. Essa é a porta larga do mundo, né? Capítulo 19, a fé que transporta a montanha. Olha só, ele só vai falar de fé no capítulo 19. Porque você já tem condição de entender que fé não é rótulo religioso. Fé é força criativa que trazemos em nós e que precisa ser direcionada. No capítulo 20, tem aí a mensagem do Espírito da Verdade, trabalhadores da última hora.
Aí é um convite. Você já chegou até aqui? Você já sabe muito. Tudo que você faz agora tem um peso diferente. Então, vamos nos fortalecer estudando esse capítulo. Porque existem muitos falsos cristos e falsos profetas. Olha o alerta, recuperando o ensinamento, a frase de João, o evangelista, né? E caminhando para o final, olha só, capítulo 22, ele vai falar de relacionamento conjugal. Só no capítulo 22, quer dizer, já falou sobre perdão, tolerância, paciência, mansuetude, já falou sobre fé, já falou sobre porta larga, porta estreita, agora ele vai falar sobre o relacionamento conjugal. Depois vai nos explicar aquelas passagens de Jesus que pelas traduções ou então pela nossa pouca interpretação, elas soam às vezes de forma estranha, passagens às vezes que nós ainda não conseguimos entender, mas que de posse dos ensinamentos da doutrina, a gente consegue entender do que é que Jesus estava falando. E aí ele faz um convite para nós. Você já sabe tudo isso? Então, divulga. Ah, então eu vou sair pelo mundo. Vou sair pelo mundo falando. Não, não é isso que ele quer, não. Só, gente. De nós, assim, né? Temos a oportunidade de ajudar outras pessoas, sim, mas para o mundo, como é que ele quer que a gente faça brilhar essa luz, né? É com o nosso jeito de viver. Que nós sejamos identificados pelo nosso comportamento como um comportamento íntegro que nos faz lembrar de Jesus. Aí ele vai falar sobre buscai e achareis. Quer dizer, nos alertando. Olha, tudo que você busca, você acha. Está buscando maldade? Você vai achar maldade na sua vida. Está semeando dor? Você vai achar dor na sua vida. Você está semeando amor? Pode ter certeza que a contabilidade divina está registrando esse amor na sua vida. Capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Um alerta para nós, né? Dar de graça o que de graça é receber. Às vezes, ele fala nesse capítulo, inclusive, da mediunidade, né, gente? Porque quando a gente, às vezes, trabalha, a gente já escutou muito isso, às vezes, né? Nossa, mas você vai tanto na federação e tem esses problemas, né? Ué, mas que tem uma coisa com a outra. Meu compromisso reencarnatório é único. A doutrina chega na minha vida para me fortalecer para os compromissos reencarnatórios. Às vezes a gente não cobra dinheiro, mas a gente cobra coisas. A gente cobra. Olha, eu só trabalho se for com essa equipe, aquilo que eu falei. Só trabalho se for com essa equipe. Eu só vou se não estiver chovendo. Eu só trabalho se tiver o ar condicionado. Eu só. Eu estou cobrando. Eu só trabalho se não me incomodar. Eu quero cargos. Eu quero elogio. Não me critique. Eu estou cobrando. Ah, contanto que não mexa comigo. Se me corrigir, eu não volto mais. E aí, como é que fica? Eu estou cobrando. Aí vem o capítulo 27, prece. Último capítulo. Nós só vamos entender o que é uma prece se nós soubermos os 26 capítulos anteriores. Porque a prece, para a maioria da humanidade, é um petitório. Porque os segmentos religiosos aí no decorrer da nossa história, que já frequentamos muitos, nessa e nas outras encarnações, nos ensinaram a recorrer à prece como petitório, para resolver os nossos problemas. Mas Jesus nos ensina que a prece é nossa sintonia com Deus e que essa sintonia nos fortalece. Mas para aprender a eficácia da prece, porque a prece sempre será eficaz, sempre, a gente precisa entender os capítulos anteriores. E aí, no capítulo 28, ele fala da coletânea de preces. Gente, os prefácios, eles são interessantíssimos. São lindos. Às vezes a gente lê o prefácio e já fez a prece. Eu sei que a prece que a gente mais recorre lá, né, é diante das necessidades, né, aquela lá, né? Mas leiam as outras. E ele faz uma explicação lindíssima sobre a prece do Pai Nosso. Bom,
O objetivo da doutrina espírita, a gente lembrar que é isso, é restabelecer esse cristianismo puro. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, já falamos isso, e cada um possa julgá-la e apreciá-la. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então a gente fica, olha, Livro dos Espíritos, pergunta 627. Eles dizendo para nós, não complica, passa o evangelho com muita simplicidade, porque só assim você vai mostrar a grandeza dele. Só assim você vai mostrar como ele é extremamente útil na nossa vida. Eu vou só fazer, aqui a Aninha vai contornando aí o tempo, eu trouxe alguns capítulos para a gente pensar, mas aí, Aninha, você vai me direcionando aí para a hora que eu tenho que parar, tá bom, querida? O capítulo 1, que tem por título Não Vim Destruir a Lei, só para a gente dar uma passadinha. Nesse capítulo tem o item, o título, né? Não vim destruir a lei, que é uma frase de Jesus. Depois ele fala de Moisés, fala do Cristo, fala do Espiritismo e fala da aliança da ciência com a religião. E nas instruções dos Espíritos, nós temos 3 mensagens que vão falar, inclusive, da nova era. E tem aquela lindíssima de Fenelon, né? E aí a gente vê, gente, que, olha, logo no começo é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E se você for lá nos 10 mandamentos, se a gente fizer uma análise dos 10 mandamentos, da mensagem do Cristo e da doutrina espírita, você vai ver a concordância que existe nessas 3 informações, nessas 3 revelações que chegam para a humanidade. É a sequência. Eu sempre coloco Abraão até antes de Moisés, né? A figura de Abraão é lindíssima, né? Porque ele recebe aquela informação, acabe com esse monte de deuses, e existe um só Deus, e ele divulga aquilo com tanta propriedade para o seu povo, que aquilo é assimilado pelo povo com uma grandiosidade imensa, tanto que proporciona que dali daquele povo surja Moisés, surja o próprio Cristo. Então, esse capítulo é importantíssimo. E um dos itens tem por título simplesmente Cristo. Não é o Cristo, é Cristo. Cristo. E a gente perceber que, quando a gente vai falar de Jesus, identificar em Jesus é muito importante. A segunda revelação espiritual no nosso planeta. Falar de Moisés. Explicar para as pessoas quem é Jesus. Você não pense que as pessoas que estão sentadinhas na sua frente, elas sabem quem é Jesus. A autoridade de Jesus, ela decorria primeiramente da sua evolução moral, da pureza do seu espírito e do caráter divino da sua missão. Ele não veio formar exércitos para derrotar outros irmãos, outros filhos de Deus. Ele veio construir o reino de Deus no coração de todo mundo. Por isso que ele não se isola, ele mergulha no convívio social e conversa com todos, de todas as camadas sociais. Jesus é o orientador da nossa transformação espiritual. Por isso que o único título que ele aceitou foi de mestre, que veio ensinar. Mas quem faz a lição, não é Lúcia? É cada um de nós. A lição de amor e humildade ensinada e vivida por Jesus é direcionada a todos os povos. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas outro dia eu fui numa missa e o padre, que era um evento aí, eu fui uma missa com meu marido, e eu fiquei prestando atenção no que o padre falava. E, gente, ele falava doutrina espírita com outras palavras. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não vamos ter esses preconceitos, né? Porque quando você coloca
o ensinamento de Jesus como base do ensinamento de Jesus, o amor, a fraternidade, o respeito, o perdão, a tolerância, você está falando da pureza do ensinamento de Jesus. Por isso que ele vai ser falado no planeta inteiro, às vezes de diferentes formas. Esses livros de autoajuda que existe por aí, um monte de livros hoje em dia, muitas vezes estão ensinando o desenvolvimento das virtudes. Então, eu falo assim que nós espíritos, agora, desculpa, gente, mas eu não vou ofender ninguém não, né? Mas, eu acho que às vezes, nós espíritas, né, Lúcia, nós somos os espíritos mais resistentes, porque a gente tem tudo explicadinho, a gente tem tudo detalhado, a gente tem tudo explicado por que que tem que ser assim, por que que é assim, e mesmo assim a gente não consegue. Então, eu vejo às vezes as pessoas escutam de outra forma, se encantam, mudam a vida. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar nisso. Sei lá, falo por mim, né? Sua mensagem fala de tudo, mas somente seria melhor compreendida no decorrer dos séculos. Olha que linda, a paciência da espiritualidade. Reconhecer em Jesus um conselheiro, orientador, companheiro, para todas as horas, para todas as situações. Como é bom ter ele, para a gente se voltar para dentro e conversar com ele, se abastecer do amor dele e se renovar na força, na coragem, na esperança. Nunca estamos sozinhos. Essa foi a grande descoberta. E esse teste, todos nós aqui com certeza já fizemos. Nos momentos de intimidade nossa com Deus, a gente já sentiu o reforço que vem do alto. Como são colocadas as bem-aventuranças, a gente lembrar que lá no capítulo 5, quando ele fala de bem-aventurados os aflitos, no capítulo 6, o Consolador, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres, a gente lembrar que quando Jesus fala para nós sobre o que nos aguarda no futuro, né? Como que nós precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo para viver nesse mundo lindo que vem vindo aí, está colocado lá nas bem-aventuranças. A gente aprender isso, né? Os misericordiosos. Vamos dar um pulinho lá para o capítulo 5, Aninha, tá dando tempo aí? Capítulo 11. Eu gosto desse capítulo. Amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou fazer o bem para o outro se eu não sei o que é bom para mim? Preciso saber o que é bom para mim, né? Divulgar nesse capítulo as atitudes de amor. Eu gosto muito dessa frase de Joana, que tem lá no livro Libertação pelo Amor. Joana dizendo assim, olha se isso não é verdade hoje, gente. O amor que é a solução para todos os problemas humanos e os conflitos que se abatem sobre a Terra, ainda não é reconhecido como o único recurso capaz de gerar felicidade nos corações. Às vezes a gente fala para o assistido, olha, confia em Deus, ou então, olha, perdoa. Ele não entende o que é perdão. Perdão é amor. Quando você constrói o perdão dentro de você, você pacifica o seu mundo íntimo. Então, quer dizer, quando eu estou desesperado, quando eu estou preocupado, eu não vou resolver o problema porque eu estou desesperado, preocupado. Eu vou desenvolver o problema se eu me esforçar para manter a serenidade, para tentar me ligar a Deus para achar a solução. Porque aí eu abro um canal de comunicação e consigo descobrir portas que eu não estava vendo. Isso é vivência do amor. No capítulo 11, portanto, tem esse item, pagar o mal com o bem. Olha como é diferente. Às vezes a gente acha que o capítulo todo fala de uma coisa só. Leiam com atenção cada frase. Quando ele fala de pagar o bem com o mal, aliás, o mal com o bem, é o contrário, né, gente? É manter a nossa resistência diante do mal. Porque diante do mal do outro, o meu orgulho às vezes ganha a minha guerra íntima, se sobrepõe à minha sabedoria e à minha humildade, e eu acabo agindo igual ou pior que o outro. Ele fala dos inimigos
desencarnados, trabalhar o sentimento, porque o que nos liga aos velhos conhecidos do passado são os meus sentimentos. Quando é que eles nos acham? Quando a gente está fazendo coisa feia. Pois é. Se alguém te ferir na face direita, Jesus falando que ele não proibiu nos defendermos, mas condenou a vingança. Não é a gente ficar calado na frente do mal, ou a gente fazer carinho, é assim mesmo, Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que você sofra. Ele quer é que você não haja igual a ele, que você está condenando. Nas instruções dos espíritos, olha só, os benfeitores da humanidade vêm nos alertar sobre a vingança, que é índice seguro, ele coloca. Índice seguro de atraso moral. Aceitemos essa realidade. Eu quero me vingar. Eu não vou fazer nada não, mas Deus sabe, Deus está vendo. Estou desejando mal do outro. Estou desejando que Deus faça alguma coisa, né? Isso revela o atraso moral. O ódio, tem um texto sobre o ódio. Amar os inimigos revela revelação espiritual. Amar aqui, gente, não é sentimento. Eu vou ter... Ele fala no Evangelho. Olhar o outro com o mesmo amor que eu olho aquela pessoa com quem eu tenho uma convivência maravilhosa. Mas é não agir como ele, não desejar o mal dele. Como é que Joana de Ângeles fala? Ela fala envolvê-lo em luz. Envolvê-lo em luz. O duelo, 5 mensagens extremamente atuais. Não vamos falar de duelo, porque Kardec escreveu isso aqui, mas duelo era uma coisa do século XIX. Gente, nós temos duelo hoje, físico, inclusive, aí a céu aberto, na rua. Nós temos duelo no trânsito, nós temos duelo verbal dentro de casa, nós temos duelo de pensamento, nós temos duelos de conversas, nós temos... Esse duelo não é só aquele físico, que está, inclusive, em grande escala no nosso planeta. Aqui que é uma guerra, aqui que é um conflito. Mas o duelo também existe no campo do sentimento, no campo da palavra, no campo da nossa convivência social. Agora, esse capítulo aqui, eu amo de paixão. Capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Neste capítulo 14, quer dizer, já estudei 13 orientações de Jesus, agora eu tenho condição de entender quem é meu pai, quem é minha mãe. E fazer deles família espiritual. Honra teu pai e a tua mãe, lá no capítulo tem esses itens. Piedade filial, quem é meu pai e quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aliás, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E parentesco corporal e parentesco espiritual. E nas instruções dos espíritos, uma mensagem só, do nosso querido Santo Agostinho, falando da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Gente, esse texto é um resumo da nossa trajetória. É um resumo dos nossos estágios aqui e no mundo espiritual. É para ser lido, estudado, comido, assim, por cada frase. E nesse item 9, deixa eu ver se eu trouxe, acho que eu falo aqui. É um texto rico de informações, esclarecimento e consolo. É a trajetória do espírito, o despertar da nossa consciência no mundo espiritual, onde os nossos valores mudam completamente. É a bagagem que cada um de nós traz. Mas eu não posso esquecer, tanto eu como meu pai, como minha mãe, estamos aqui trabalhando sentimentos, virtudes, combatendo vícios e defeitos, imperfeições morais. Então, quer dizer, está todo mundo tentando aprender. Então, eu não posso exigir deles uma perfeição que eu não tenho e que eles também não têm para me oferecer. Porque se fossem espíritos puros, estariam num outro planeta. A gratidão tem que ser imensa, porque graças a eles a gente está de volta na escola. Missão dos pais observar a presença do egoísmo e do orgulho desde pequenininhos.
crianças que chegam, inclusive muito sabidas, presta atenção, precisa ser direcionada. Para onde vai direcionar essa inteligência? A origem das ingratidões e a importância de conhecer a nossa realidade espiritual. Essa ingratidão dos filhos, Joana de Ângeles disse assim, que revela relacionamentos constrangedores do passado. Nós já decepcionamos muito eles e agora eles não acreditam que a gente mudou, né? Ali dentro do lar nós temos afetos e desafetos e novos encontros. Famílias unidas e homogêneas, e a presença de espíritos às vezes menos adiantados no grupo revela oportunidade de compartilhar velhos afetos e oportunidade de ajudar alguém. Essa ingratidão, eu gosto. É difícil, gente, eu ver numa tribuna alguém trabalhar essa frase. Vocês não imaginam, quando a gente fala de filhos, pais e filhos, a gente esquece de falar isso aqui. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem do que se lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Santo Agostinho falando isso para nós. Às vezes, diante da gente, tem uma mãe sofrida e você está falando de educação de filho, de pais e filhos, da missão de paternidade, da missão da maternidade. E a pessoa que está ali, mas que o filho se escolheu caminhos extremamente complicados, ela está ali achando, meu Deus, onde foi que eu errei? E, de repente, você fala essa frase de Santo Agostinho, olha, quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, fica tranquila, não tem do que se lamentar, sua consciência pode estar tranquila. Trabalhem esses textos, frase por frase. Eu acho que é o que nós fazemos, né, Maria Ângela, lá no Evangelho. A gente, essa semana no Evangelho no Lar Virtual da terça-feira à noite, fazendo propaganda, Aninha, 9h30 da noite, canal FESP no YouTube, a gente trabalhou um texto pequenininho, né, Mariane? Texto pequenininho. E a hora que terminou, eu falei, gente, vocês viram quanta coisa que tinha? E não deu para falar tudo. Porque ali a gente lê com atenção, procurando essas coisas lindas que estão escondidas e que às vezes passam desapercebidas. Lá no Livro dos Espíritos, não se esqueçam disso, gente. Tenham coragem de defender essa instituição divina chamada família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Seria o caos. Por isso, seja qual for a estrutura da nossa família, a solução sempre será, amar dentro do lar. Não importa como ela é formada. Se é meus filhos, seus filhos, nossos filhos, se fui criada pela avó, pelo tio, pela vizinha, se eu sou adotado, não importa, se são 2 pais, 2 mães, não importa. O que importa é como a gente se relaciona com essas pessoas tão próximas de nós. Eu trouxe aqui uma bibliografia para vocês, quando vocês quiserem estudar sobre família, tá? Vou deixar aqui para vocês e depois eu passo para você, viu, Aninha, caso vocês queiram, tá? Então tá aí para vocês. Dá tempo, Aninha? Capítulo 17. Eu vou passar correndo aqui, gente, capítulo 17, mas eu vou. O Sede Perfeitos. São 7 temas nesse capítulo. Olha só. Cada um fala de uma coisa diferente, gente. São importantes alertas. E eu só trouxe para vocês esta frase nessa mensagem assinada pelo Espírito Lázaro, que é outra frase que eu não entendo como é que não é trabalhada por nós. Olha só. O homem que cumpre o seu dever. O que é esse dever? Ele fala que é o dever moral, é o nosso dever perante Deus, perante o nosso Pai que nos criou, que espera que a gente seja co-criador do bem aonde a gente estiver. Qual é o nosso dever para cumprir isso? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O que ele quer dizer com isso?
Que quando eu já sei como eu devo agir, eu não tenho que me preocupar em agradar as criaturas. Eu tenho que agradar e demonstrar o meu amor a Deus. E não fazer as coisas para agradar o outro, sabendo que aquilo está errado. Ah, mas todo mundo faz. Não, mas eu não vou fazer. E ama, olha só, as criaturas mais que a si mesmo. Fazer isso é o bem para eles? Então eu vou ceder a minha vontade e vou fazer aquilo que é bom para eles nesse momento. E quando eu falo isso, eu sempre lembro do controle remoto, né? A gente quer briga em casa, até por causa do controle remoto, né? Mas a maioria não quer ver esse programa, tá bom, então vamos ver o programa que todo mundo quer ver. É isso, né? Então é assim que a gente cumpre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Até porque, o que é amar a Deus? É a gente se dar bem, porque como filhos de Deus, o que ele quer de nós? Que a gente se dê bem. A fé, gente, esse capítulo é importantíssimo, olha, toma cuidado, porque são vários itens, mas cada um fala de uma coisa diferente, não são a mesma reflexão, são reflexões muito diferentes. Vou passar rápido aqui. Capítulo 22, não separar o que Deus juntou, falando de dissolubilidade do casamento, divórcio, importante, estude o capítulo todo, é muito importante. O expositor não deve levar. Gente, isso aqui já deu tanto problema na federação, porque quando vai falar de casamento, de divórcio, o expositor às vezes vai para o caminho das suas vivências, das suas experiências e passa a sua opinião. E aí gera conflito na sala de aula, na assistência, com as pessoas presentes. O expositor não deve levar para a tribuna o seu ponto de vista, suas experiências pessoais. As pessoas não estão ali para ouvir a sua história. Elas não foram trazidas pelos benfeitores espirituais, com um trabalho imenso dos benfeitores para fazer elas chegarem na sua frente, para conhecer a doutrina, para ouvir a sua história. Esclarecer sobre a nossa realidade, confiar no amparo, ajudar a saber lidar com a dor, com as diferenças, orientar sempre para não tomarmos decisões precipitadas. Não se aventure a falar para a pessoa faz isso ou faz aquilo. Oriente a pessoa a confiar na assistência que ela recebe dos mentores, a fazer evangelho no lar, a fazer prece, porque ela vai saber tomar atitude que realmente seja condizente com o momento dela. Textos dentro da bibliografia espírita, vou passar para a Aninha, olha, que fala sobre casamentos. E o capítulo 27 é o pedir, obtereis, espiritualizar a prece. Às vezes o expositor fala que sim, qual é o tema de hoje? Ah, é prece. Ah, tá, é prece, então não precisa estudar. Gente, olha isso. São coisas completamente diferentes. São 7 itens completamente diferentes. Por isso que eu dei isso em 13 aulas lá e não abarquei tudo, viu, Aninha? Mas olha, cada um fala de uma coisa. Um dia a gente estuda isso, tá bom, Aninha? Só a aventura da prece, para encerrar a nossa conversa, no recolhimento e na solidão, quando a gente sabe fazer prece, você se encontra com Deus. E para vós, o mistério se desfaz, porque Deus se revela através do sentimento. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós, vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte que bebeis através da prece. Falando de prece, está aqui, olha lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos também. Lá na coletânea, por favor, incluam esse tema nas suas casas espíritas.
Ajudem as pessoas a entender a prece do Pai Nosso, que não é para ser decorada, não precisa ser muito repetida, ela precisa ser sentida. Não mude nada na prece do Pai Nosso. Quem ensinou foi Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Ele que deixou essa prece para nós, e às vezes a gente quer incluir lá uma palavrinha, tirar uma, mudar, desdobrar. Gente, tem tudo lá. Ele que ensinou para nós. Então a gente não pode mexer no que ele fez. E, por favor, Evangelho no Lar. Lembrar de escolher um dia, um horário, por quê? Porque os mentores ligados à sua família são super ocupados e vão agendar com você para estar na sua casa nesse dia e nesse horário, fazendo prece, lendo evangelho, comentando, doando amor, fazendo um pedido, sim, de força, coragem, ânimo para resolver o desafio do momento e agradecendo profundamente a Deus. Não se esqueça de levar Jesus para as crianças. Inclua Jesus na vida deles desde pequeno, porque a dor não vai poupá-los no caminho da vida. Quando eles crescerem, eles escolhem. Claro que escolhem. Mas para escolher, a gente tem que ter duas coisas. Aquilo que recebemos em casa e aquilo que a vida vai dar lá fora. E aí ele decide. Para encerrar, Jesus é o grande restaurador. Mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz sublime continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Amélia Rodrigues. Vera, obrigada. Que palestra linda, assim. A gente sente a vibração da casa da gente mudando com o amor de Jesus entrando através das suas palavras. E eu preciso dizer que é muito humbling ter você falando com a gente, né? A gente acha que sabe dar uma palestra e aí escuta você falando e navegando, flutuando sobre esses Imagina. temas de uma forma tão linda. Aninha, deixa eu falar uma coisinha rapidamente. É exatamente isso que é lindo em Jesus e na doutrina. Não estou vendo a carinha de todo mundo, o povo está escondidinho aí, mas queria deixar para vocês uma coisa. A doutrina, ela é linda na boca de todos nós, porque cada um de nós tem o seu jeitinho de passar a doutrina. E cada um de nós vai alcançar determinados corações. Eu alcanço um coração que a Ana não alcança, mas a Ana alcança um coração que eu não alcancei. A Lúcia alcança um coração que eu não consigo alcançar. Ela fala de um jeito, ou fala uma frase, interpreta o mesmo texto que eu interpretei, mas ela pinça uma coisa que aquela pessoa, naquele dia, está sentadinha ali, precisava ouvir. Então, a gente lembrar disso, todos nós podemos ser úteis nessa divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita, porque Deus coloca na nossa frente os espíritos que precisam nos escutar, a todos nós, né? Então, todos nós vamos alcançar corações. E eu adoro escutar outra pessoa falando do Evangelho, porque às vezes eu falo, nossa, isso eu nunca percebi. Olha que delícia. Porque eu não consigo, aquilo que eu coloquei no primeiro slide, ninguém é dono da plenitude do Evangelho, da interpretação plena do Evangelho. Isso é coisa para o espírito puro. A gente está com uma pergunta aqui, ela não está tão alinhada com o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o tema da palestra, mas é um tema que eu tenho certeza que você pode comentar a respeito, que é a forma, desculpe, a morte de crianças na infância, quando ainda são pequenininhas. Você poderia comentar aí para as mães que perderam seus filhinhos, ou porque a gravidez não se consumou, ou Lê a porque eles pergunta para a morreram. Vera. Vera, está vendo a pergunta?
Não, mas não tem problema não, Lúcia. Mas lê a É Essa, durante a pergunta. essa, gravidez ou Não, lê a aqui tá é um pergunta, aborto Ana. espontâneo? não, ter um filho e ele desencarnar com poucos meses de vida. É assim, quando a gente estuda a doutrina, o que nos encanta é a sabedoria divina, né? É a misericórdia divina, inclusive, que nos encanta. E a gente saber que cada um de nós tem uma história a ser reconstruída. E sem dúvida alguma, é uma dor imensa. É uma dor imensa para os pais vivenciar uma experiência como essa. E diante dessa dor, o que a gente tem a oferecer, em primeiro lugar, é um grande abraço, né? É um grande abraço. E, em segundo lugar, é trabalhar a confiança em Deus e a certeza que esse espírito, por motivos que desconhecemos, precisava sentir esse amor da gravidez, precisava sentir esse amor dos primeiros meses, às vezes primeiros anos, mas tinha que voltar por motivos que desconhecemos, porque a nossa digital, ela mostra para nós a diversidade de histórias que somos. Então, não existe uma receita que vale para todo tipo dessa situação, para todas essas situações é igual. É, em primeiro lugar, uma grande prova para os pais, mas existem aí motivos que a gente não sabe, mas uma coisa a gente tem certeza, que esse espírito está reconstruindo uma história, daqui a pouco ele está de volta na escola da vida e vai dar seguimento, assim como nós estamos aqui dando prosseguimento para a nossa história, né? E porque a reencarnação é a prova maior da bondade de Deus na nossa vida, porque voltar para a escola é fundamental para a gente prosseguir em busca da paz e da sabedoria. Então, o que a gente pode dar em primeiro lugar é um grande abraço, e o segundo lugar é a gente recorrer à prece para nos fortalecer na confiança em Deus, na certeza que não é deixar de sentir a saudade. Saudade é o amor que ficou. Isso é nosso. É o amor que ficou. Mas a gente trabalhar essa saudade com a confiança em Deus, né? Essa entrega nessa confiança em Deus, que muitas vezes vai ver que é por isso até que o capítulo da fé está tão no final, né? Porque É, não dá para ter fé sem ter a entrega, né? E é muito difícil. você tem que ter uma série de conhecimento, né? De informações, não é conhecimento, é informações, e essas informações precisam ser assimiladas, né? Por nós, para construir aquilo que Jesus falou, né? Olha, a base sólida da casa. Quem é essa casa? Nós, espíritos imortais, né? Porque quando vem a tempestade, a gente balança, a gente chora, sim, mas a gente se ergue e segue em frente, né? Eu, Porque eu, quando a base é frágil, a gente deixa o desespero nos dominar. E esse desespero não vai reverter a situação, né? e eu, eu, eu acho que, comentando aí um pouco no Evangelho, né? Porque o Evangelho é consolo, mas eu gosto de olhar para o Evangelho como cartilha também, né? Porque a vida da gente são altos e baixos. E na hora que as coisas estão bem, é hora da gente aprender a se fortalecer para a hora que as dificuldades que aparecem na vida da gente, né? Porque se a gente também só olhar para o evangelho como esse consolo na hora da dor, a gente não muda, a gente não se fortalece, a gente não altera a forma de olhar a vida, né? Essas oportunidades que a vida coloca na nossa frente e nem sempre são oportunidades agradáveis, mas a gente tem que aprender a navegar por elas, né? E eu acho que é mais fácil se a gente se preparar, né? Se a gente, como você falou, se a gente pegar esse conteúdo e olhar para dentro e pensar, né, como isso encaixa na minha vida, como é que isso
eu coloco isso em prática, em vez de só falar, nossa, que coisa linda que Jesus falou, ó, como Kardec organizou bem esse tema, ou, enfim. Aninha, acho que tinha uma pergunta aqui, ó. Como conseguimos tirar dos palestrantes a mania de falar como o Gregório? Qual é o Gregório a que ela se refere? Será que é o que eu estou pensando? Oi, é o Gregório, do livro da coleção André Do Luiz. Porque Libertação? muitas Uau! vezes a gente foca muito no negativo, no que você falou no comecinho, né? De você não pode isso, você não deve isso, você tá passando por isso porque você merece. E, por exemplo, esses dias eu ouvi uma resposta, uma pessoa que tinha passado por uma violência grande na infância, e a resposta que ela perguntou por quê, e a resposta que ela recebeu foi porque ela merecia. Então, isso assim Hum, me tocou muito profundamente, sabe? Acho que tem muito a ver com o que você falou da gente querer falar muito e não ouvir. E não sei, eu tenho visto muito mais dessas situações assim. Eu acho que eu não consigo como entender, como quebrar essa barreira, essa casca que a gente criou de olhar o negativo nossa, só e falar só do negativo, sabe? o Aline, eu estou aqui pensando, né? A hora que ele falou isso, ele estava falando do Consolador prometido. Ele consolou com essa frase que você merece? Então, a gente sempre lembrar disso, né? Amar ao outro, desejar o bem do outro. O outro que está na sua frente nesse momento, ele está querendo acolhimento para a sua dor. Isso não ajudou em nada, né? Então, a gente pensar, né? Falar como o Gregório é forte, hein, Aline? O Gregório é uma figura que eu estudo muito, estudei, aliás, estudei, agora eu não estudo mais, mas que para mim é um romance, é um livro fantástico, Libertação, né? E então a gente pensar nisso, aquela mesma coisa, conversar com os espíritos numa reunião de desobsessão, né? Você não vai você não vai ajudar em nada você acusando, ou falando que você fez isso. Você, às vezes, você se calando, às vezes, na hora de um diálogo com o espírito, olha só, você se calando e ouvindo ele, às vezes, até falar um monte de coisa feia, e depois você fazer uma simples pergunta, às vezes, para ele, mas, e você? Você não tem sede de paz? Quer dizer, outro dia um espírito disse assim: nunca ninguém se interessou por mim nem para perguntar sobre isso. Então, a gente amar o outro é você ver as necessidades do outro, né? E então a gente falar na casa espírita, olha, nós divulgamos o Consolador prometido por Jesus. E Jesus acolheu todas as pessoas sem acusação. Ele acolheu todas as pessoas, mostrando caminhos novos. E a gente dizer, às vezes, por exemplo, está lá no capítulo 5 quando fala de expiação e prova, causas anteriores das aflições. Naquele texto ele fala a diferença entre expiação e prova. Às vezes você pode transformar uma expiação, quer dizer, algo compulsório que você tinha que vivenciar para reaprender lições que você não aprendeu, para refazer a sua história, e você aceita aquilo e acaba transformando aquilo numa prova, porque a prova não faz surgir em você revolta, ela faz surgir paciência, compreensão, né? E fé em Deus. Então, você pode transformar uma expiação em prova. Aliás, é isso que a gente tinha que fazer em tudo, né? Porque a prova, ela revela, ela mostra, você aceita aquilo com resignação, com obediência diante da vontade de Deus. Capítulo 8 lá do Evangelho, obediência e resignação. Então, quando tiver uma situação assim, Aline, pergunta, olha,
Você acha que se consolou? Você acha que essa pessoa saiu daqui melhor do que chegou? Porque ela veio em busca de Jesus, e Jesus é amor. Será que nós conseguimos ajudá-la? Será que se a gente falar para ela assim, olha, eu não sei por que você vivencia essa situação, mas com certeza através dela você vai aprender muita coisa, aprender a fazer prece, a confiar em Deus, aprender a dar paciência, a dar perdão, a ter paciência. Porque como é que nós vamos aprender a dar perdão? Mas se a gente tiver que dar perdão, né? Acabou, Nina? Deu o horário Eu tenho que... mais uma, tenho só mais uma pergunta e a gente encerra agora. É, eu queria falar um pouco sobre família, né? Você estava falando aí, eu acho que a gente tem visto uma mudança grande no formato das famílias, mas também meio que um desenlace, né? Inclusive, eu vejo vários artigos do New York Times falando de terapeutas falando para os filhos romperem com os pais, ou romperem com pessoas da família, né? Né, é como se os relacionamentos estivessem muito mais fluidos hoje. Mundo de transição, Aninha. Mundo de transição. E nós, espíritas, temos que entender isto. A pressão de fora está intensa para a gente balançar nas fronteiras entre o bem e o mal. E Divaldo recebeu uma mensagem há pouco tempo e que as trevas, vamos falar conversa de gente grande, né? Que as trevas estão muito organizadas porque estão vendo que está chegando um mundo novo, um mundo de paz aí. Então, o assédio do mal, mas então é porque tem, não, não é porque tem, não, gente, é porque ainda existe em nós o acesso com facilidade a nossos comportamentos negativos em que nós nos perdemos com facilidade em várias encarnações. E às vezes, através de estímulos externos, nós acionamos aquilo que ainda é sombra dentro de nós, né? Então a gente tem que ser muito vigilante, vigia e ora, porque o perigo está aí com muita facilidade, inclusive como sendo considerado como modernidade. Olha que absurdo. Uhum. Modernidade, sendo que Jesus vem trazer para nós o que é lei no universo. Então, ele é o que tem de mais moderno no universo. E a gente chama determinados comportamentos de modernos. A mamãe quer fazer um comentário, eu vou pedir para ser bem rápido, porque a gente precisa encerrar em 1 minuto. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao assunto do bebê que morreu, que a pergunta da mãe da Aline. Para muitos de vocês, o que eu vou dizer não é surpresa, porque eu tenho tido a oportunidade de repetir isso algumas vezes. Cada caso é um caso. Cada espírito tem a sua história. Às vezes o nenenzinho vem, nasce, morre tempos depois, que é para indiretamente colaborar para o despertamento espiritual dos pais. Outras vezes o bebezinho morre em pequeno período de vida porque é um espírito completista. Ele, vamos dizer assim, suicidou, antecipou a morte na vida anterior, ficou faltando um tempo para ele se ajeitar, se arrumar energeticamente. Então, a misericórdia de Deus permite que ele mergulhe de novo na carne, se envolva num perispírito razoavelmente organizado, para um novo desencarne e sair numa posição melhor do lado de lá. O importante que a gente tem que guardar em nossos corações para as nossas experiências pessoais, ou para, inclusive, consolar, esclarecer a pessoas amigas que passem por isso, é o que a Vera falou: é fé.
Não duvidemos da sabedoria de Deus, da justiça de Deus. O acaso não existe. Nós sempre passamos pelas lições, porque Deus não castiga ninguém, pelas lições necessárias e imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Então, sempre que a dúvida surgir, que a dor surgir, ore o Pai Nosso. Seja feita, Pai, a vossa vontade. Eu só preciso ter fé, eu não preciso entender. E como a Vera falou, analisemos o Pai Nosso, cada frase, em detalhe, para que o nosso olhar se amplie em relação ao verdadeiro sentido da vida. Que Jesus nos abençoe sempre. Então, gente, profunda gratidão, Vera, de estar aqui com a gente, de dividir conosco aí seus conhecimentos e encher os lares da gente com tanta luz, com tanto amor que dá para a gente sentir. Nós vamos pedindo aos benfeitores da nossa casa que entreguem para você uma braçada de rosas lilazes, perfumadas, que encham o seu lar com muita alegria, com muita paz, com muito amor, todo esse amor que você divide com a gente, com a sua forma de olhar, de falar. É tão bom estar perto de você. Nós vamos pedindo que os benfeitores abençoem os nossos lares, abençoem as nossas mentes para que nós tenhamos consciência do nosso dever perante a doutrina espírita, que tenhamos consciência que não estamos por aqui juntos, reunidos por acaso, que saibamos ter consciência da nossa responsabilidade para com a doutrina de Jesus, não para os outros, mas para o nosso próprio crescimento espiritual e renovação moral. Que se muito de nós olhamos para esses momentos como esforço que nos tira do dia a dia, das atividades, da correria, da rotina, da família, que nós troquemos os nossos olhares e percebamos que, na verdade, são bênçãos que nos são dirigidas nesse instante, como a Vera nos falou, que saibamos aproveitar essa mãozinha que nos é dada para nos fortalecermos durante momentos tão tumultuados que o nosso planeta passa. Que encontrar paz no meio a tanto ruído é uma bênção. É isso que nós te pedimos, Senhor, que nós consigamos construir o nosso próprio céu interior, a nossa casa moldada sobre a pedra, forte, firme, preparada para qualquer tempestade, confiantes de que nunca estamos sozinhos, que você nunca nos abandona, Jesus. Você que nos falou, eu estarei contigo através dos tempos. Obrigada, Mestre, por essa manhã prestimosa, por todos os ensinamentos e que nós saibamos aproveitar essas lições, aplicando a cada uma delas e que tenhamos um novo olhar sobre essa literatura tão rica que Kardec nos deixou e que a Vera veio trazer para nós com tanto detalhe. Graças a Deus. Obrigada, Vera. Obrigada eu, gente.